Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Olá, queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco Álvares. E hoje nós tivemos um episódio lindo, Marquinho. Um episódio temático sobre character design. Episódio especialíssimo, eu diria. Especialismo, porque hoje a gente trouxe Rafael Zanquetin e Eduardo Vieira para discutir sobre esse maravilhoso assunto que é tão relevante para todos aí que querem contar suas próprias histórias, não é? Que é design de personagem. Então eu convido vocês todos a explorarem conosco hoje esse mundo dos personagens, que vai desde jogo até mascote de pizzaiolo. Sem medo de ser feliz, né? Exatamente, cara. Pessoal, não esqueçam, por favor, antes de começar o vídeo, assim, se você gosta do nosso trabalho, deixa sua avaliação aí já embaixo, deixa seu joinha, sua inscrição no nosso canal do YouTube. E a sua avaliação também nos agregadores de podcast. Então, se você usa iTunes, Android, o que for, e tem uma opçãozinha ali de avaliar o nosso podcast, por favor, faça isso. Muito bem, muito bem. Eu gosto que agora você não pede mais pra alimentar o estômago de Henrique Lira. É que porque... eu quero agilidade, mas você tá puxando outro assunto, cara. Eu quero começar logo o podcast. Acho que o mundo precisa saber, tá? Eu tô emagrecendo, ok? Vamos lá, então. Obrigado, então. Se é pra falar revelações aqui, então... Acabou o assunto. Falar que estou caminhando também, estou... Ah, mentira! Vamos pro podcast, cara. Vambora. A gente conversa nos recados. Beleza. Vamos lá, então. Cansei dessa brincadeira de arrumar o áudio. Cansei. Técnicas. Ô, Marcos, você se sente meio incapaz, assim, de depois do 70º episódio a gente ainda sofrer um pouco com isso? Eu me sinto incapaz de saber que depois do 70º episódio a gente descobre que um botão resolveria tudo, mas tudo bem. Olha aí. Caraca, ficou muito bom, mas enfim. Ai. Bom, então eu já gostaria de recepcionar aqui de maneira calorosa Dudu Vieira. Olá, Eduardo. Olá. Tudo bom, meu lindo? Tudo bom, maravilha. A gente consegue falar sem eco, sem rutilemos. Olha só que delícia. Tudo bonito dos trinks. Bem-vindo de volta, Dudu. Bem-vindo de volta. Já participou de spot. E também, já vou apresentar Rafael Zanquetin também. Muito obrigado por voltar aqui no cast. Voltar de novo. Ó, Marcos, se cuida aí. Já é o que? A quarta, quinta vez já? Ó, se cuida. Rafa já é de casa, cara. E é importante lembrar que os dois agora são os mais novos vizinhos, né? Faz muito tempo que a gente não se vê, né, Rafa? Acho Exato, que uma hora, talvez. Como foi esse encontro? Foi assim, eu tava no mercado... E aí, Rafael? Não, pera, eu vou falar com você hoje à tarde. Não, sem spoiler. Foi se encontrar sem querer no supermercado. O pior que foi desse jeito mesmo. Eu tava indo pro caixa do supermercado e passou o Rafa na minha frente e eu olhei, esse é o Rafa? Mas, peraí, não, o Rafa não mora aqui. Aí eu fui até o corredor que ele tava e fiquei na quina do corredor e falei, Rafa, se a pessoa olhar aqui e não fosse o Rafa, eu passava direto pro outro lado. Aí o Rafa virou e era ele, aí a gente conversou um pouquinho e tal. Ele tá morando aqui do lado. Coisa linda. Não, agora aí, Rafa, agora você que você não tinha desculpa pra sair de casa, agora você tem, agora tem vizinho. Agora eu vou ter que, fazer sala, sabe? Você tirou o sossego dele agora, Du. Pois é, agora cara, desculpa, Rafa. Vou ter que colocar calça agora pra trabalhar. Não vai poder de pijama, né? Desculpa, cara, foi sem querer, eu não queria morar aqui. Eu não queria, nossa. Foi obrigado. Ai, que maravilhoso. Muito bom. Bom, e hoje... acho que a gente veio aqui todos com uma ótima causa, falar sobre uma coisa linda, que acho que é o que todo mundo em um primeiro momento quer ser e depois descobre que não é tão simples assim, apesar de ser possível. Que hoje a gente vai falar sobre character design, estou correto? Acho que sim, né? Estou correto, Marco? Exatamente, character design. Esse é um podcast que a gente estava marcando já faz muito tempo, acho que desde a gravação do cast com o Du, ele falou, vamos fazer um podcast sobre character design. Acho que a gente conversou disso depois que terminou de gravar o cast, né? A gente exatamente, cara. Falou alguma coisa e aí comentou,
Se rolar um, beleza, vai ser maravilha. Mas você sabe como é nossas agendas, né, Eduardo? Então, muitas coisas aí teve que acontecer mais ou menos 1 ano de distância aí pra gente conseguir gravar. Mas... E normalmente o atrasado sou eu. Isso. Eu não queria falar nada, não, cara. Então, Não, mas quem desmarcou todas as vezes, né? então. Olha aí. Bom, ainda bem que a gente não veio aqui pra lavar louça e sim pra falar sobre o quê? Design de personagem. Olha que coisa linda. Muito bem, e a gente está aqui com 3 character designers competentíssimos, né? Temos aqui Rafael Zanquetin, temos aqui Eduardo, temos aqui Marco Álvares, né? Não, temos aqui Henrique Lira, né? Que já trabalhou com isso. E eu tô aqui de curioso, eu tô aqui de ouvido só pra saber como é que é esse universo maravilhoso do character design, gente. Vamos começar do começo. Por favor. Eu queria que vocês, por favor, definissem. Cada um trabalha de uma forma bem diferente, acho, de character, né? De certa forma. Mas eu queria que vocês definissem pra mim o que vocês consideram character design. Simples assim, vamos lá. Começar do começo. Ordem alfabética, Eduardo, por favor. Puta, tem que ser eu na frente e pede pro Rafa logo. Vamos lá, eu quero ver quem fez a lição hoje. Tá, começa por mim, então. Exatamente. Tá, bom, pra mim eu acho que a coisa mais importante com um design de personagem é contar a história, cara. Com certeza. Eu acho que, assim, pra mim é o essencial. É contar a história, fazer com que aquele personagem que você tá desenhando, ele consiga passar pro espectador um pouco daquela história que tá sendo contada, acrescentar pra história. Ele não é só um visual bonitinho andando de um lado pro outro, sei lá, no livro, na tela de uma animação, enfim. Uhum. Mas, assim, indo um pouquinho pra trás, assim, isso de fato eu acredito também que é uma das coisas mais importantes do character designer, mas como você definiria o que é character design? No contexto de produção mesmo, em que você trabalha no dia a dia. Tá, você fala em relação a como eu trabalho com essa produção dos personagens, é isso? Não, assim, vamos tentar definir. Imagina que alguém nem sabe o que é character design. Como que você explicaria pra essa pessoa o que é character design? Como você explicaria isso pra sua tia? Tá, minha tia provavelmente não vai entender, mas vamos tentar explicar pra alguém. Cara, eu sinceramente acho que a explicação mais simples seria contar história. E aí, assim, colocaria um bocado de informação a mais pra tentar explicar mais detalhadamente pra alguém. Mas imagina que, assim, eu vou contar uma história e o personagem que eu tô desenhando, ele precisa estar inserido nessa história, ele precisa vir de algum lugar, ele precisa ir pra algum lugar dentro dessa história, ele precisa ser relevante pro que está sendo contado, e ele precisa estar dentro daquele contexto, a roupagem dele, o visual, a maneira como ele se comporta, as ações que ele vai executar ali dentro, elas precisam reforçar a história que está sendo contada. No final das contas, o personagem ele é um elemento de um universo maior, né? Então, se a gente fosse resumir um pouquinho o que você está querendo dizer, que basicamente character design é fazer personagens que contam uma história, que eles não sejam simplesmente um desenho vazio. Pra mim, eu sempre entendi design de personagem como isso. Muito bom, muito bom. Rafael, tem algo a acrescentar? A minha é bem parecida, só, tipo, pra mim é um pouco mais também você tá criando pessoas reais, verídicas, que você possa acreditar nelas. Sim. E isso não é nem só o visual que ele tava falando, é você pensar como o personagem é. Às vezes você só ter um briefing muito maneiro já é o concept terminado, não precisa nem colocar o lápis no papel. Só você ter uma ideia ou uma ação do que esse personagem está fazendo, isso já é character design. Muito bem. Então seria impossível fazer você, Rafa, porque você é surreal. Não tem como você ser uma pessoa de Maravilha, cara. Então, definido o que é character design, a gente pode pular já para as próximas etapas, né? E trazer o Dudu e o Rafa aqui vai ser bem interessante porque vocês trabalham, de certa forma, para mídias diferentes, né? Então, vocês conseguem me dizer mais ou menos quais mídias necessitam de um character designer? Então, tipo, quem contrataria vocês? Tá? Eu acho que aí cada um pode falar um pouco de cada mídia que trabalha e tal. Pode ser interessante nesse sentido. O que vocês acham? Dudu, você primeiro. Puta, cara, eu imagino que qualquer mídia que tente contar a história com base em pessoas, em personagens, faria bom uso de um character designer, né? No meu caso, eu trabalho para
editorial, para livro infantil e para animação. São os 3 mercados que eu tento me focar. Até o meu desenho, ele se encaixa melhor nesses mercados. Muito bom. Bom, pra mim é a área de games, né? Que, tipo, seria mais como entretenimento no geral, né? Como todas as coisas estão contando uma história, como o Eduardo disse, essas histórias precisam ser contadas por alguém, ou ser contadas em cima de alguém. E fazer isso em games é uma coisa que combina muito bem, desde, tipo, games de ação pra games que só contam uma história. Sim. E o range que tem dentro de games mesmo é uma coisa fantástica, que não precisa ser uma coisa só, você não precisa ter um personagem humano que seja, pode ser uma criatura, pode ser o cenário. Sim, tipo, o cenário conta muita história dentro do jogo. E às vezes não só você se focando no personagem, isso muda. Às vezes você tendo um cenário muito complexo e um personagem simples, funciona. Sim. Eu queria trazer um ponto aqui. É uma coisa interessante da gente pensar, assim, qual que é o limite do character design. Tipo a zoeira, sabe? No sentido de que, ok, vamos pegar um mascote de uma empresa. Isso é character design pra vocês? Porque nem sempre um mascote tem uma história. Apesar dele existir como um desenho. Mas e ele pode até contar uma história. Pega o Dolinho, por exemplo. O Dolinho não, mas vamos pegar é character design? Não, mas o Dolinho é maravilhoso. Vamos lá, eu vou defender o Dolinho. Tem Pô, narrativas, ele tem esse narrativas. episódio, então, também. Eu tô representando o Doug aqui, um abraço pro Doug. O maior fã do Dolinho do Brasil. Mas, ó, eu acho que pra mascote também, cara, também tem que passar uma história, sabe? Ele tem que transmitir uma mensagem, e isso é história, de certa forma. Com certeza. Uhum. Então o Dolinho, ele conversa com o seu público. Quem é que toma Dolly aí? Hã? Não, a questão não é tomar Dolly, é levar a mensagem de amor dele. Exatamente. São pessoas que têm amor no coração. Sim, é por aí, esse é o papo, entendeu? Tem a narrativa, né? É que o Dolly foi um mau exemplo, o Dolinho, porque ele tem animaçõezinhas e tudo mais, ele dança com as crianças, ele joga vôlei, joga lixo no reciclado. Mas tem alguns mascotes que não, eles só estão ali. Pega uma pizzaria, vamos pegar uma pizzaria. Não consigo ouvir essa conversa sem rir. Então, mas eu acho que nesse caso... Eu fui lembrando das propagandas, cara. Tá procurando já melhores momentos do Dolinho. Deve ter isso no YouTube, eu vou procurar. Mas, Rick, nesse caso, cara, específico, assim, a minha visão de leigo é porque simplesmente foi, nessa da pizzaria que você comentou, né? Foi simplesmente porque eles não contrataram um profissional que contasse realmente essa história, ou pelo menos que passasse os valores dessa pizzaria pro público, entende? Simplesmente eu uma acho parada que são níveis também, né? É tipo, um mascote que se faz um personagem, qualquer que seja, ele tá, tipo, chamando atenção pra chamar mais clientes pra dentro da loja. Tipo, se for um personagem que tá chamando isso, vai funcionar. Isso não é que tá errado, é um dos níveis, que você pode ter vários níveis, que nem você pensar só na parte de visual de um personagem, só ficar pensando no visual, não tá errado, mas não vai ficar um personagem muito complexo, você tá sendo praticamente um diretor de arte de moda, sabe? Você tá fazendo só mudando as roupinhas. Mas não precisa ser, né? Faz sentido isso que você tá falando. Sim. A pizzaria não quer saber o passado do pizzaiolo que tá no logo. Não vai ter o universo Marvel das pizzarias que vai ter, tipo, crossover das pizzarias da cidade. Mas... É tão bom. Aí tem uma pizzaria mais séria, assim, que tem Aí tem uma pizza de morcego, aquela bem dark, assim. Vocês estão zoando, cara, mas a pizzaria pode passar, por exemplo, um valor de tradição, e você consegue contar isso com um personagem, entendeu? Exato. Mas você não conta isso necessariamente com um background narrativo. É isso que eu quero dizer. Ah, sim. Mas, então, eu acho que esse deve ser uma das dificuldades de um character designer, né? Que é você passar no visual, né? Na parte só que o espectador vai olhar no acting, no visual, essa mensagem, certo? Sim. Quais são, aproveitando assim, desculpa, Rafa, aproveitando essa pergunta, só um gancho, quais que são as suas maiores dificuldades, assim, como character designer, qual que é? Isso que eu falei tem sentido, cara? Tem sim, eu acho que pra mim é conseguir conciliar não a mensagem em si, mas tipo, a ideia do personagem com o que aquilo tá mostrando. Na maioria do tempo eu fico pensando, será que essa daqui é o melhor modo de eu mostrar esse personagem? Que é muito essa parada de exploração, assim, que eu posso entrar um pouquinho e juntar um pouquinho com a coisa da pizzaria. Se você tá querendo mostrar um personagem, mesmo não colocando, tipo, muita história, você pode contar sem
fazer um enredo. Que nem se você fizer um mascote de pizzaria e ele tá totalmente esquelético, morrendo de fome, você vai pensar, porra, ele não tá comendo a pizza, então. Não faz sentido, né? Tipo, se você faz um mascote gordinho, ó, esse cara tá comendo essa pizza, cara, quer dizer que é boa. Então faz sentido. Tipo, é nesse pensamento, assim, que às vezes eu penso, será que esse é o melhor jeito de eu demonstrar esse personagem? E eu tento procurar o máximo de opções possíveis até encontrar uma que eu fico, ok, está chegando lá, agora vamos partir mais pra frente. Eu tenho uma coisa que eu acho interessante acrescentar nisso que o Rafa falou, pegando o exemplo da pizzaria também. Eu entendo o personagem, o mascote de um estabelecimento comercial, por exemplo, assim, levando para essa área da pizzaria, da publicidade, ele é um substituto da assinatura daquele lugar. Então, ele precisa lembrar imediatamente o espectador que lugar é aquele. Nesse caso específico de você estabelecer a marca de um local, diferente de um livro ou de uma animação ou de um jogo onde a gente conta uma história e tem tempo para desenvolver essa história, talvez nesse caso seja muito mais a substituição do nome daquele lugar e a associação imediata com o local, para lembrar lembrar quem está vendo, do que necessariamente contar a história daquele local. Tipo, a síntese do que o local assim, no mais breve possível. É a identidade. Assim, você estabelece uma identidade, é um ícone que vai servir de identidade para aquele local, e aí até pode contar uma história, mas essa história está sendo contada na cabeça do espectador que vai ter uma experiência com aquele local. E aí toda vida que ele vê aquela marca, ele lembra das experiências que ele teve. Ele está contando a história que o espectador teve naquele local. E isso é interessante também, porque isso entra muito na área de games também, essa síntese da mensagem em o menor tempo possível, porque a maioria dos games, tipo, digamos, de mobile, ou games que não tem um range muito grande de engine, eles têm uma linha para seguir. Aí eles têm que reduzir o máximo de informações pro mínimo possível e que isso faça sentido. Sim. Perfeito, gente. Então, voltando um pouquinho, né, agora que a gente já consolidou mais ou menos o pensamento do que o character designer faz e qual que é a mensagem que ele deve passar, eu queria saber um pouquinho de vocês, como que vocês caíram nesse universo, e principalmente como que as pessoas que têm o desejo de trabalhar desenhando personagens, criando personagens, pode também ir para esse ramo, sabe? Vocês já começaram desde sempre desenhando personagens e é isso aí? Sempre foi isso? Como é que foi a trajetória de vocês? Pra mim foi meio que... Eu não sabia que existia até o momento que eu comecei a fazer. E quando eu comecei a fazer, tipo, pra mim era tudo ilustração. Tem esse personagem aqui, ele tá nessa pose. Isso é uma ilustração, é tudo uma ilustração. Aí quando eu comecei a praticar pra ser um ilustrador, eu comecei a pensar, eu preciso fazer esse personagem melhor antes de colocar na ilustração, porque se eu fizer o design dele na ilustração, eu vou perder muito tempo. Aí eu comecei a separar e pensei, isso tá fazendo sentido. Tem essa outra área também, seria uma área interessante. Eu comecei a perceber que é uma área que eu gosto muito também, que é você conseguir, mesma coisa de antes, contar muita história em um breve tempo possível. Isso sem a ilustração ainda. No momento que isso funcionar fora da ilustração, a ilustração tá praticamente pronta já. Tipo, um personagem bom, ele já vai vender a ilustração, mesmo que seja uma coisa estática. E o que hoje em dia ainda me alegra fazer muito é as possibilidades, assim. É uma coisa que, tipo, nunca vou parar de pesquisar e explorar, porque é muita coisa pra fazer, não tem como você fazer tudo. Não tem como começar a unir, né? Não tem, cara, não tem. Uma coisa que eu tava falando ultimamente pra galera, quando você é contratado pra ser um character artist, concept artist, você não está sendo contratado porque você já sabe fazer, mas aquela empresa tem a confiança que você sabe do processo de como aprender uma coisa nova. Ou seja, se você sei fazer um tigre asiático do sul, sei lá, da Índia, uma coisa assim, eu não sei, não tenho a mínima ideia, mas eu sei que se eu pesquisar eu vou transformar aquilo num personagem legal. Cara, isso é fantástico. É sensacional, né, Rafa? A coisa de você saber que você não vai conseguir fazer tudo, aprender tudo. Isso é, de certa forma, frustrante, mas é emocionante, né? Também a busca de saber escolher certinho as coisas que você quer estudar, porque não vai dar tempo de fazer tudo. Tem isso também. Tem essa área que você tem tanta coisa que você pode aprender, que você tem que filtrar e escolher as coisas certinhas. É como um quebra-cabeça que você não tem as bordas, uma coisa assim. Faz sentido? Sim. Que você, tipo, tem todas as pecinhas, você pode montar meio que quase do jeito que você quiser. E depois você vai descobrir se vai funcionar ou não. Sim.
Caramba, Rapaz, isso foi interessante. tão metafísico que eu tô em outro planeta aqui agora. Imaginei um quebra-cabeça que não termina, você vai encaixando, só que vai embora. Assim, você... Isso deve fazer um sentido muito grande pro Rafa. Dudu. Obrigado. Dudu, eu queria saber de você, mano. Como é que você caiu nesse universo, assim? Tá, eu acho que foi mais ou menos como o Rafa também. Eu comecei querendo desenhar, né? A gente conversou um pouco disso no cast que eu falei com vocês. Eu comecei querendo desenhar e em um determinado momento eu pensei que talvez houvesse uma vaga específica, um local específico, uma oportunidade para ficar desenhando personagens, que era o que eu mais gostava. E eu comecei a estudar um pouco mais disso, e aí fui vendo que realmente existia um espaço para isso, né? Acho que essa época foi uma época que estava saindo muito filme da Pixar, e eu comecei a comprar muito artbook dos filmes que saíam. E aí comecei a ver nos livros que tinha um mercado específico para isso, pessoas que trabalhavam só desenvolvendo os personagens. E aí foi quando eu fui tentando me focar um pouco mais nisso. E é engraçado porque eu meio que fiz o caminho inverso, né? Normalmente as pessoas elas começam querendo ilustrar e depois elas tentam especializar em alguma coisa. E eu já tentei, assim, fazer ilustração, mas fazia ilustração porque desenhava por desenhar. E aí a primeira coisa que eu tentei fazer logo de cara foi uma coisa bem específica, que era personagem. E aí tô tentando fazer o caminho inverso agora, porque agora eu tô tentando ir pra produção visual, desenhar de tudo. Eu tenho uma leve sensação aí, vocês me corrigem, por favor, se eu estiver errado, que pra você, pelo menos assim, pra uma pessoa mais experiente, né, você tinha que passar por maus bocados, assim, pra conseguir se especializar depois nessa área de character, né? Então o Rafa passou por muita coisa antes pra chegar nessa especialização, Dudu também, o Rick também, acho que também teve esse processo, né, de começar como ilustrador depois, trabalhou com character. Pra quem tá querendo começar agora, vocês acreditam que você já consegue, eu vou ser character, vou começar a estudar só isso, fazer só isso? Vocês acham que daria certo esse tipo de caminho, ou vocês acreditam que o character precisa de um caminho, de certa forma, um pouco mais complexo, completo, até de passar por outras áreas, para ter até mais bagagem para trazer para character? Puta, cara, não sei se a gente conseguiria definir isso 100%, né? Acho que assim, existem tantas maneiras diferentes de se chegar num lugar, mas eu acho que uma coisa que é inegável é que para fazer design de personagem, para trabalhar realmente com isso, você, assim, tem que adquirir uma bagagem muito grande. Que é a maneira como você vai conseguir representar as ideias de um personagem. Não é só, como o Rafa falou, não é só uma roupinha bonitinha, não é só o design bonitinho, mas tem todo o background do personagem, como você estabelece a história que está sendo contada pelo personagem, isso pede uma bagagem. Você diz bagagem de vida? Acho que bagagem de vida, técnica, de experiência, de conhecimento, né? Assim, eu leio coisas que não estão necessariamente relacionadas a desenhar personagem. Eu leio coisas, por exemplo, sobre o roteiro de teatro, sobre arquétipo de personagem. Eu leio coisas sobre roteiro que não necessariamente é roteiro para personagem, é roteiro de livro como um todo. E aí eu tento explorar dentro disso como o personagem ele contribui para aquela história que está sendo contada. É porque eu tenho isso muito forte na minha cabeça do storytelling, de assim, que o personagem ele não é o ponto principal de uma história, mas ele é um dos elementos que constrói o storytelling. Então, para mim, eu sempre tento ir nesse ponto, de se o personagem reforça o storytelling. E para isso não é só a casca, né, o visual do personagem. É uma coisa mais complexa, quase uma coisa metafísica, né, que você tem que pensar como as pessoas reagiriam dentro daquela situação e não sendo você mesmo. Isso é uma coisa muito difícil de você ter, que acho que uma das coisas que é um pouco não o melhor modo de encarar que character design só a parte visual, assim, se você, claro que tem essa área só da parte visual, que tipo, vai ficar aquela coisa mais genérica, sabe, mas no momento que você começa a questionar essas coisas é quando a coisa começa a ficar divertida. Cara, você me fez pensar numa coisa que eu nunca tinha pensado antes, que é extremamente profunda. E até me deixou meio arrepiado aqui. Que um character designer, ele necessariamente tem que praticar empatia, cara. Sim. Porque ele necessariamente ele tem que tentar entender como que uma pessoa que não é ele está se sentindo.
E como isso é loucura. importante, né? E que até pegando um character design, ele até aprende a ser uma pessoa melhor, se você for pensar assim. Porque se você for tentar levar isso pro resto da sua vida, você tem que... Vai ser até inteligente você ter empatia pelas pessoas do mundo físico, porque você vai até ser um artista melhor, assim. Se você realmente começar a se esforçar não só a tentar entrar na cabeça dos personagens, mas das pessoas que estão à sua volta, etc. Isso, inclusive, é bagagem pra você fazer mais coisas, né? Então, acho que ser um character designer é você se tornar uma pessoa mais empática, né? Exato, interessante. É o papel do ator também, né? Que o ator, ele pode se dar ao luxo, a desculpa de ser um vilão por 2 horas ali, sabe? Ele não é necessariamente um vilão, mas ele se coloca naquele papel, ele começa a pensar como aquele cara durante a filmagem ou durante uma peça de teatro, depois ele volta. Tem que conseguir trocar de corpo, Às né, vezes cara? não vou. Sim. Às vezes não volta. Rafael, por sinal, cara, ele fez um personagem uma vez e nunca mais voltou. Tá aí, ó. Não, Tá aí, tá aí. não. Cara, eu lembrei do Jim Carrey também. O Jim Carrey, ele se aprofundava muito nos personagens. Tem até aquele documentário do Netflix que fala sobre... Eu esqueci o nome do personagem. Que ele entrou no personagem... É o que ele fez o Andy Kaufman, né? Isso, exatamente. Isso, pronto. Sensacional. Que ele virou o Andy, cara, e mudou a vida dele. Ele se tornou o cara, ele não conseguia sair. Putz, o documentário é foda, cara. É muito bom. É incrível. Temos também o caso do Heath Ledger, né? Que fez o Coringa. Que eu acredito que uma das causas dele ter morrido, inclusive, foi o papel que ele fez no Coringa. Que foi... Exauriu a pessoa, né? Insanidade, eu acho. Uma das coisas que, tipo, acontece comigo, que funciona muito bem, é até a seleção da música enquanto eu tô fazendo o concept. Se eu, tipo, colocar uma música feliz pra um personagem feliz, faz sentido. Tipo, você entra na vibe. Com certeza. E isso também acaba também desgastando se você tá fazendo um personagem muito, tipo, foda, sabe? Que você não é você, mas você tem que saber se tirar da sua consciência pra, tipo, colocar naquele outro. É uma coisa, tipo, bem difícil mesmo de você pensar, porque a gente, como ser humano, a gente pensa, nós, como do nosso protagonista, do nosso filme, encarando nossas coisas do nosso jeito, sabe? Aí você tem que pensar, tipo, esquece isso, zera, e pensa do outro jeito, tipo, se realmente ser uma pessoa ruim, isso é difícil, muito difícil. Sim, mas assim, o character designer, como o Henrique falou, né, ele precisa saber se colocar no lugar de outra pessoa, ele precisa ter empatia pela outra pessoa, né, tem que entender o que a pessoa tá fazendo e como ela tá fazendo, o porquê que ela tá fazendo aquilo, né. E aí o Marco citou os atores e tal. A gente falou do Jim Carrey, falou do Heath Ledger. E um ator que eu acho que também consegue fazer isso muito bem é o Leonardo DiCaprio, cara. Ele consegue entrar muito bem nos papéis. Eu não sei se vocês viram Diamante de Sangue. Pra mim ainda é um dos melhores filmes dele. Porque assim, ele é um dos vilões ele é o vilão do filme, né? O cara que tá traficando os diamantes lá. E, puta, cara, você tem ódio dele, você tem vontade, assim, tipo, de ver ele morrendo pra você ficar rindo dele. E assim, aquilo ali é um acting, né? Ele conseguiu entrar mesmo no personagem. E aí ele mexe com a tua cabeça como espectador. Você demonstrar, acho que a coisa mais gratificante é você fazer um vilão que ele é compreensível e as pessoas conseguem se esperar. Entre parênteses, assistiram o Avengers já? Sim, puta. Todo mundo? Sem spoilers, né? Mas... Sem spoilers, Só Rafael. nós 4 aqui, amiguinho. Não, por isso que eu falei parênteses, provavelmente não. Batman O morre. editor não assistiu. Tá. Não, é isso que eu queria Batman falar. morre. O Batman morre. Eu ia falar que essa, entre parênteses ainda, que é tipo, o vilão é muito, muito isso, sabe? Tipo, você entender ele e, tipo, não é só um filho da puta, tipo, é um cara que entendível, mas deixa pra lá. Cara, vilão... mas, tirando do contexto do Avengers, mas eu acho que, assim, eu entendi o que o Rafa quer dizer. Eu particularmente acho que vilão é o tipo de personagem mais complicado de se fazer. Porque não é só isso de você colocar um cara ali com o punho em riste e rindo feito um louco e dizendo que vai dominar o mundo, entendeu? O motivo tem que ser legítimo, entendeu? Porque o contraponto dos heróis é o quão o vilão é legitimamente dedicado a cumprir aquele objetivo. Ele acaba se tornando, a nossa visão, no caso do Thanos, ele se torna um antagonista, né? Ele é só um cara que tem ideias diferentes, apesar de, óbvio, assim, no filme ele é realmente um vilão. Mas as ideias dele são antagonistas, mas são legítimas, cara. Eu acho que ele é simplesmente um personagem, só que ele é tipo um personagem normal, ele é uma pessoa, quase um ser humano, mas que ele usa modos vilanescos pra colocar o plano dele, sabe?
Muito bem. Eu só ia complementar que um dos melhores atores naquele aspecto de você esquecer que o cara é um ator, sabe? Você acredita realmente que aquilo parece até uma biografia filmada. É o Daniel Day-Lewis. Em cada filme, ele parece um cara completamente diferente. Assim, pra quem assistiu There Will Be Blood e Meu Pé Esquerdo, por exemplo, você não acha que é o mesmo cara. Enquanto você tá assistindo, você realmente acha que o cara é um paraplégico, tá ligado? É muito louco mesmo. Gangues de Nova York também é fantástico. Nossa, você tem medo daquele cara. Tipo, aquele cara dá medo. Exatamente, cara. Mas, voltando um pouquinho do que a gente tava falando, assim, eu lembro que o Rafa postou uma dica uma vez no Facebook que eu achei muito interessante, assim, porque é uma outra visão sobre character design, né? Que é a dica, se eu não me engano, Rafa, era mais ou menos assim: pra você desenhar personagens legais, pense nele numa abertura de anime ou alguma coisa nesse sentido. Sim. Me conta muito. Tipo, você fica imaginando todas as coisas que ele vai fazer, sabe? E às vezes você pensando nisso ajuda muito mais que simplesmente pensar no visual, sabe? Que é geralmente o início de um anime, ele é tudo fazendo aquelas ações que ele faz dentro do anime, sabe? Isso é como se fosse sei lá, um book de 15 anos do personagem, sabe? Sim, tipo, é o resumo ali da ação que vai representar aquele cara. Mas assim, aproveitando o anime, já puxando o Riquito pra conversa aí, vamos falar um pouco sobre character design em One Piece. Olha aí, eu estudei pra fazer essa pauta. Aproveitando o Rafa, Eu quero fazer... Aí acabou, meu amigo. Aproveitando o Rafa e o Rick, assim, eu quero puxar o Rick pra conversa, porque eu tenho uma dúvida, assim, pra todos vocês. Como que você consegue fazer um anime de tanto tempo de produção, né, e tal, e manter uma coerência visual em todos os personagens, assim, cara, e conseguir ser criativo também depois de tanto tempo? Manda bala. Agora é só sobre One Piece. Um abraço aqui pra todo mundo. Gente, volto depois. Então, vocês têm 2 horas, aí ótimo. Não, eu acho que em questão de coerência visual não é tanto um problema, porque da mesma maneira que você consegue adaptar peças e linguagens para outros lugares, aí até aí tudo bem. Mas a gente tem que entender que o Eiichiro Oda é um cara muito prolífero, né? Tanto em questão de imaginação, quanto em produção também. Ele produz muito e a vida dele é o One Piece. Ele não se dedica a outras coisas. Então eu já vi ele falando muitas vezes que assim, tudo que ele faz e tudo que ele vive, ele pensa como ele pode inserir aquilo no One Piece. Então ele tá comendo macarrão, ele vai pensar, nossa, eu podia fazer um personagem macarrão. Entende? Então ele tá sempre com a anteninha ligada. Eu acho que essa é uma dica legal. Eu sinto que o Oda, ele tá sempre com a anteninha ligada pro ambiente dele e ele pensa, como que eu poderia utilizar isso no One Piece? Então, acho que esse é o ponto 1. Eu acho que o mundo dele inspira ele, né? Tanto esse último arco, por exemplo, do One Piece que acabou de terminar. Rafa, você viu como terminou? Coisa linda. Basicamente é um mundo de doces, né? Então, e tem muita inspiração também em desenhos antigos, anos 50. Então, ele basicamente, ele vê o mundo dele, ele vê através das lentes do projeto dele. É isso que eu quero dizer. Então, ele vai olhar para uma nuvem e falar, puxa, essa nuvem poderia ser um personagem? Poxa, essa janela, poderia ter o homem-janela? Poderia ter o homem-almofada? Ou algo relacionado a isso também, né? Então, assim, ele criou um universo também, acho que isso é muito importante. O universo dele permite ele ser assim. Não tem muitas restrições em relação a poderes, a estilos, entendeu? De personagem. Então, você pode ser qualquer coisa, né? Ainda mais que a gente tem aquele elemento das frutas, os Akuma no Mis, né? As frutas do demônio. Você pode ter um poder de alguma coisa. E a gente já viu os poderes mais esdrúxulos, do tipo, a mulher espuma, a mulher sabonete. Então, assim, nem sempre são as coisas mais, tipo, no sentido de poder, né? Não é só poder. Tem uns que é só... Nossa, essa coisa mais inútil que eu já vi, mas é uma coisa interessante. Sei lá... exatamente. Não tem nada na cabeça, mas, tipo, depois de 20 anos... tem tanto personagem, mas é engraçado que ele tem vários ângulos pra solucionar esse problema, e isso é muito fantástico. Sem dúvida, essa questão do ângulo é muito legal. Eu sinto que o Oda é uma criança, sabe? No sentido, no melhor sentido da palavra. Ele não se restringir em deixar o lápis dele contar o que quer, sabe? O que deixa fantástico também, tipo, é aquela coisa assim que geralmente você coloca labels na sua série, uma coisa assim, isso aqui é um drama, isso aqui não sei o que lá. É tudo ali, sabe? Tipo, One Piece, não tô falando que é uma coisa melhor escrita, mas é bom assim? que tem, tipo, como assim, tem muita parte de comédia. Ok, desculpa, Henrique. Desculpa. Mas, tipo, tem drama, tem romance, tem comédia, tem ação, tem tudo. É um universo. Ele não tá mais preso a só um nome ou alguns nomes.
acho que é o melhor caso de world building, que é tipo Perfeito. criação de mundo. Porque ele não tá só contando... De jeito ele tá contando uma história que é do Luffy, mas ele tá contando a história do mundo inteiro, sabe? Que isso é fantástico. Interessante, cara. Bem interessante. Dudu, você tem alguma coisa a acrescentar ao One Piece? Concordo. Ou você tá viajando que nem eu, assim, boiando? Concordo com tudo. Não, mas acho que a gente falou aqui é tudo bem universal, assim, e que o Rafa Sim. complementou do world building faz todo sentido no contexto do One Piece, porque é um mundo que permite qualquer coisa mesmo, sabe? Uhum. Então, eu acho que facilita um pouco. Se você tivesse vamos supor, em um contexto onde você tá numa guerra civil em Nova York nos anos 80, isso já é realista e não, sabe? E não é ficção científica, lógico que sua restrição para fazer um personagem é muito maior. Olha, ok, você está fazendo um refugiado que não tem uma perna, sabe? É diferente, você tem que pensar as coisas de uma maneira diferente, porque você tem que contextualizar no universo que você está criando. É uma coisa que é importante a gente falar, que um personagem, ele necessariamente está inserido em um universo. Sim. Por exemplo, os pizzaiolos, eles estão inseridos no mundo das pizzarias, que vai ter o crossover. Sim, Toda cara. conversa que eu tô Recentemente... no Iconic, a gente fala de comida, né? Não tem jeito, né, cara? A gente falou sobre as coisas boas da vida, meu querido. Sim. Eu fui apresentado recentemente pelo Ayan e o pessoal lá da mentoria ao universo do Avatar, que é do anime do Avatar também, que eles pensam um pouco aonde cada facção, não sei se é a facção que fala, mas eles estão no mapa também, sabe? Então as facções que estão mais aos polos do planeta, elas são mais conectadas com frio, com gelo, então todo o visual também tem esse tipo de relação. Eu achei muito interessante, cara. Mas eu vou aproveitar um ganchinho que vocês falaram aí, que o universo é inspirado, por exemplo, nos anos 50 da animação e tal, né, do One Piece. Não tenho certeza se foi exatamente isso, mas como que vocês pensam seus personagens para que eles não envelheçam mal? Vocês têm isso em mente quando vocês produzem algum personagem? Ótima pergunta. Porque isso é uma coisa muito... Eu até falei isso recentemente também, que às vezes você sempre tá pensando em fazer o melhor design possível, que você, tipo, aquela coisa melhor. Mas e se o mundo que você tá fazendo é um mundo onde só tem pessoas que não fazem coisas legais? Aí você tem que fazer uma coisa deliberadamente feia, de propósito, mas que fique legal, entende? Tipo, sim. E como demonstrar isso? E onde você utilizar isso? Sei lá, você tá fazendo, tipo, uma cultura, sei lá, uma nacionalidade de um mundo de fantasia que ela é bem presa, que ela, tipo, não quer mudar os caminhos, é só daquele jeito. Aí você tem que transformar aquilo, sei lá, eu pensei, ok, e se eu fizesse, tipo, uma coisa que são realmente feio porque aquilo é uma coisa antiga? Porque, sei lá, a moda vai mudando bastante, e, tipo, se for uma coisa antiga, é uma coisa que tá feia, tá desgastada, não no sentido desgastada de, tipo, tá quebrando, mas, tipo, imagina uma pessoa vestido de coisas dos anos 80 hoje. Você vai pensar, nossa, aquela pessoa tá travada nos anos 80, sabe? Tipo, não quer ir pra frente. Né? Exato. E eu tava tentando passar isso pra uma coisa utilizável, mas é uma coisa muito complexa, assim. Essa de envelhecer você mesmo... Acho que é nessa mesma pegada, que, tipo, como você fazer uma coisa que é feia e deliberada, mas que seja uma coisa que seja interessante pra ver ainda. Faz sentido. Eu não acho que existam coisas atemporais, né? Eu gosto sempre de lembrar um experimento que foi feito, eu não sei se é verdade, tá? Eu preciso checar as fontes depois. Mas eu vi umas imagens e achei bem interessante. Que eles pediram em 1910 ou 1900 para as pessoas fazerem desenhos por um ilustrador, se não me engano. Fazer desenhos imaginando como seria o ano 2000. Né? E o cara, ele fez muitas coisas interessantes, mas no contexto da realidade dele. Então ele fez pessoas voando com asas de madeira, ele fez, sabe, com uma hélice no chapéu, sabe, voando. Então é difícil a gente pensar as coisas fora do nosso contexto. Hoje a gente tem como beber de várias fontes do que já foi criado, né? Acho que cada vez é mais fácil porque cada vez mais coisas novas são feitas. E hoje, inclusive, acho que é mais fácil imaginar o futuro, que a gente cresce numa velocidade exponencial como espécie, de uma maneira geral. Mas ao mesmo tempo ainda fica engraçado, porque daí no futuro você vê que não vai ser nada. Exatamente. Exatamente. Eu acho que a gente tem uma capacidade boa de tentar projetar coisas visualmente falando para daqui a 10, 20, 30 anos, mas quando esse espaço de tempo que a gente está tentando projetar, ele ultrapassa, às vezes, a nossa própria vida, né? 100 anos, 110 anos, 200 anos na frente, já fica mais difícil, né? A gente não consegue projetar isso visualmente porque não dá pra conceber. A gente é muito mentalmente preparado pra época que a gente vive. Mas a gente é muito otimista em relação ao futuro. Você pega De Volta ao Futuro, a trilogia, né? 30 anos depois já tinha carro voador, já tinha... Uma coisa maravilhosa. Tinha TV de tubo que falava com você. Cara,
Pega ilustradores futuristas, tipo o Sid Mead, que, sei lá, ele nos anos 60, assim, ele tava ilustrando já coisas futuristas. Se você pegar os desenhos dele, você fala, caraca, é até que próximo à realidade, sabe? Tem muitas coisas parecidas mesmo. Só que, obviamente, o design acaba sendo um pouquinho mais velho, né, e tal, mas eu acho que o Oscar Niemeyer mas... é um ótimo exemplo também de um cara que consegue fazer uma coisa mais atemporal. Porque eu acho que, assim, tudo tende a geometria básica, sabe? É isso que eu ia falar, tipo, acho que as coisas que mais se assemelham a forma simples, tipo um triângulo, um quadrado, é que mais vai se aguentar com o tempo. Qualquer coisa muito mais complexa acaba ficando, tipo, aquela coisa carregada que você pensa, nossa, que coisa antiga, sabe? E é inerente da produção também, da época, né? Ter a cara da época. Então, os desenhos dos anos 50 que vocês comentaram, ele pode ser o melhor desenho do mundo, mas você vai olhar e você vai saber mais ou menos de que data que ele se encaixa ali no espaço. Mas os desenhos que estão passando hoje em dia, sei lá, Rick and Morty, sabe? No futuro a gente vai olhar e vai falar, pô, isso é um produto do passado. Não necessariamente porque ele parece velho, mas porque a gente tem essa conexão, né, de que aquilo fez parte do meu passado. Então, acho que fica um pouco inerente. É muito, tipo, filosófico isso, você pensar, por que isso meio que se atrelado tipo, a moda, né? Por que você olhando uma coisa dos anos 90 fica feio? Mas a gente tava nos anos 90 e naquela época a gente não achava feio. O que fez essa mudança? Sim. O que mexeu com a nossa cabeça, né, cara? Tem muito disso. A gente tá preparado pra época que a gente tá vivendo, né? E aí, às vezes, essas mudanças, elas passam por paradigmas que eles não são aceitos muito facilmente, né? E depois que eles são estabelecidos e a gente passa a viver com eles, e aí isso se torna um pouco mais parte do nosso dia a dia, né? Perfeito, cara. Mudando um pouquinho de assunto, gente, eu quero também puxar um gancho que o Dudu falou lá atrás, que ele comentou que estava estudando coisas bem fora do âmbito de concept art, né, de character design, né, que na verdade tem a ver, né, mas não é diretamente ligado a character design, né. Você não estava estudando necessariamente a anatomia para melhorar nesse sentido. Então, lembrando assim, para quem está começando agora, como que as pessoas podem estudar character design? Eu tava tendo... Essa é uma teoria minha, mas eu acho uma coisa muito fantástica, não vai ter nada a ver, mas talvez faça sentido. Legos. Legos é uma coisa muito fantástica, que, tipo, uma boa parte de você ser um concept art a coisa mais básica de fazer um concept art de character ou qualquer coisa, criatura, é você mesclar duas coisas. Pegar duas coisas diferentes e juntar que faça uma coisa que seja legal, sabe? E isso com o Lego você tem a possibilidade de fazer qualquer coisa que você quer. Você treinar essa criatividade, conseguir enxergar coisas no seu dia a dia que você pode ser utilizáveis a um personagem é o que conta mais do que só praticar linhas ou coisas assim. Posso tentar traduzir o que você falou, Rafa? Desculpa, Pode, como sempre. Vou tentar traduzir. Então é como se cada pecinha fosse, por exemplo, um arquétipo ou um tema diferente. Então você não tão complexo assim. Eu acho que vai mais pra linha da projeção visual. Porque o que a gente faz como concept designer é projetar coisas visualmente. E o Lego, ele te permite fazer isso de uma maneira tátil. Porque você vai estar vendo as peças ali na frente. Você sabe construir. É que, tipo, eu ia falar, um jeito mais genérico, é você prestar atenção no mundo e tentar colocar coisas do seu dia a dia nos seus concepts. Essa é uma coisa mais fácil de falar, mas é difícil de você colocar isso em prática. E você tentar imaginar como se fosse um Lego. Como montaria esse personagem num Lego? Daí você começa a imaginar você montando aquilo lá, que você tem várias formas de transformar aquilo. Sabe? Você pode fazer uma coisinha mais gordinha, uma coisa mais fininha. Você tem toda a liberdade que você tem. E às vezes você só pensando nisso é muito melhor do que você colocar no papel. Sim. Eu não sei se você está pensando especificamente na construção do personagem, Rafa, pecinha por pecinha, ou na construção da coisa como um todo, a projeção visual, né? Como um todo mesmo. Eu tô comentando disso porque tem um cara que eu admiro muito o trabalho dele, que é o Hideo Kojima, né, que fez a série do Metal Gear, que tá fazendo o Death Stranding, que ele é um cara que eu sei que ele aplica Lego na produção dele. Sim. Se você der uma olhada nos Twitters dele, ou então no canal do YouTube dele, você vê isso. Ele fala sobre isso e às vezes você consegue ver fotos no Twitter dele. Pro Death Stranding, ele fez algumas maquetes de produção visual para momentos do jogo, assim, ele fez alguns momentos chaves do jogo que ele construiu com Lego. Que legal. Caralho, que foda. Ele pega um
um bonequinho de Lego pra representar um personagem, pega outro bonequinho de Lego pra representar outro personagem. Ele faz uma pontezinha construída com Lego, algum veículo ali, e os dois personagens conversando. Eles não necessariamente precisam construir o personagem com Lego, mas construir a situação e contar aquela história com Lego. Também, tipo, é a criatividade, você tá treinando a sua criatividade, né? Isso eu acho que é a coisa melhor, porque até, tipo, eu e o Eduardo, a gente tem estilos bem diferentes. Sim, bastante. Mas a gente faz funcionar, tipo, essa é uma coisa que é muito legal também de você praticar, é você pegar qualquer coisa e transformar interessante. Tipo, uma das coisas que eu não gosto de ouvir, vamos praticar aquilo lá, mas não consigo fazer nada interessante. Não, aí é o problema, tipo, o seu job como character designer ou concept art é transformar qualquer coisa nessa coisa interessante. Sim. Olha aí. Mas Sim, você acha que qualquer coisa tem potencial de ser interessante? Ou tem coisa que é caso perdido? Henrique, Tipo eu, você é sim, Henrique. Não, mas acho que tudo tem sim, tudo tem que ser um nível também, né? Você não pode enfiar um monte de coisa que fica em cima de um objeto só, que fica uma coisa muito complexa e não faz mais sentido. Mas você no contexto certo, eu acho que tudo pode ser interessante. Desculpa, eu tô imaginando um pizzaiolo interessante. Mas eu entendi a questão do Cara, contexto, faz abstrai sentido. disso. Não, ainda tô. Acho que eu tô com fome, desculpa. Que legal. É isso que acontece. Então, todos os podcasts que estão falando de comida estão com fome. Tá começando a ler os sinais, né? Tá começando a ler. Olha a empatia. Olha o character designer ali, ó. Olha a empatia aí, ó. Denúncia de empatia aqui, ó. E olha que interessante, se vocês fossem desenhar o Henrique sem conhecer a persona dele, vocês iam desenhar ele mais gordo e eu mais magro, só que na verdade é o contrário, né? O que vocês falaram acabou sendo um pouco abstrato ainda na questão prática. Bem-vindo a Character Design. Certo, é muito abstrato. Ótimo. Não, eu sei disso. Eu tô perguntando assim porque eu ouço muito a Eva falar disso. Eu tô tentando puxar. Mas eu queria saber, então, vamos lá. Acho que uma forma da gente pensar como estudar um assunto é destrinchar esse assunto no processo de produção dele, certo? Então, eu queria saber de vocês, a gente não conversou antes e tal, mas eu queria saber se o processo do Rafa, do Dudu, do Rick é parecido para construir um personagem, para começar um personagem do zero. Tá, tô aqui, você tem um briefing, o que você faz, Rafa? Eu geralmente começo o básico a procurar referências. Já tô pensando, tipo, que coisas que eu sei na minha cabeça que podem ser aplicadas a isso. Aí eu começo a testar. Uma das coisas que eu falo bastante é exploração, essa parte de exploração. Que nem é necessariamente eu colocar coisas no papel. É eu pensando, ok, e se esse personagem ele é assim, então eu vou procurar referências para aquilo. E tento encaixar, aí eu penso, ok, talvez esse daqui funciona. Separa, coloca na gavetinha lá. Ok, eu vou tentar uma outra forma de explorar isso. Daí eu tento combinar aquilo com outra coisa. E depois disso que, tipo, eu faço isso 5, 10 vezes, eu pego as melhores e depois eu vou refinando cada vez mais. E isso, tipo, só na ideia. Tipo, a ideia da parada, do concept, antes de colocar no papel isso. E depois que eu começo a colocar no papel, que eu começo a ver se aquilo vai funcionar. Na verdade, talvez mais da metade do nosso trabalho seja fora do papel, né? Uhum. Nossa, eu demorei muito pra entender isso. Tipo, era muito... Acho que essa parte de destrinchar que você falou isso, Mark, é legal. Porque não que o que eu tava pensando era errado, mas era, tipo, era uma visão pequena de entender as coisas. Eu achava que era só... ok, anatomia, não sei o que lá, vou aprender anatomia humana porque é preciso por causa, tipo, eu vou fazer bastante personagens humanos, ou seja, vai ser uma coisa legal. Mas eu fiquei muito preso nisso, achando que era só isso. Não, é você simplesmente abrir, dar um passo pra trás e procurar, tipo, não, essa solução de humano é a melhor? Não, se funcionar só na emoção. E, porra, o lado invertidamente, que é um concept só da emoção humana. Isso não é não precisa de personagens pra isso, é só uma bolinha ali, sabe? Tipo, das emoções. É fantástico isso. E assim, tem coisas que a gente às vezes tem dificuldade de ensinar, né? Nesse sentido. A parte técnica a gente consegue ensinar, a parte emocional é mais complicada, né? Como é que você ensina uma pessoa a sentir determinada coisa? Né? Caraca, louco não tem como, né? Acho que entra muito naquela questão de que a gente estava conversando sobre a vivência. Uma vez que eu conversei com o Pascoal Campion, ele me disse isso. Eu mandei, há muitos anos atrás, eu enviei umas artes minhas e falei, me ajuda aí, cara. Beleza? E acredito que ele respondeu uma mensagem linda, maravilhosa, longa, super atencioso. Ele falou, cara,
pra você começar a fazer o seu trabalho melhor, você precisa começar a observar o seu redor. Sabe, desenha um cara que derrubou uma caneta. Ele começou a falar, observa o que tá acontecendo, observa a mãe brincando com o filho. Ele começou a falar tantas coisas legais que ele tava meio que me ensinando a sentir, sabe? Que legal, cara. Isso é foi muito interessante, muito interessante. Foi um sentimento muito interessante. Tipo, que você, como você tá sempre, qualquer hora que você tá desenhando, você tá fazendo uma expressão sua, é isso, você está expressando a sua visão do mundo. E não necessariamente isso vai ser igual para todo mundo. Essa é legal da individualidade, e cada pessoa vai ter uma visão diferente do mundo. E isso não tem como ensinar. Isso vai de você mesmo. O bom dos fundamentos, é essa palavra, são os fundamentos, são a base para alguma coisa. Depois desses fundamentos você consegue transformar isso na sua visão. Vamos criar um curso legal, chamado cara. Fundamentos da Emoção. Perfeito, cara. Mas, ô Dudu, o seu processo é parecido com o do Rafa? Ou é igual? Algumas coisas Como é que é? sim, outras são um pouco diferentes, né? Acho que até pelo universo pro qual a gente trabalha, né? Mas eu acho que uma coisinha no começo é bem igual ao do Rafa. Eu busco muita referência, e a minha primeira referência são as minhas experiências. A primeira coisa que eu tento fazer é estabelecer na minha cabeça alguma relação que eu já tenha visual ou de memória com alguma coisa que eu vou desenhar. E aí eu faço uma busca de referências, mas eu acho que antes de fazer uma busca de referências, eu faço algumas anotações. Eu tento fazer meio que um mapa mental sobre o que eu vou desenhar. Sei lá, um personagem que, por exemplo, é uma garotinha, sei lá, vou dar um exemplo arbitrário. É uma garotinha punk. E aí eu começo a pensar em faixas etárias para ela. E aí, por exemplo, essa garotinha é uma adolescente. E aí as razões para ela se vestir como uma punk é porque ela realmente ela se identifica com aquele movimento, ou aquilo é uma das incoerências da adolescência, onde ela quer se esconder de trás de uma máscara. E aí eu começo a fazer esse tipo de relação mental para começar a estabelecer na minha cabeça como o personagem vai se sentir, como ele vai se comportar, como ele se vê dentro daquela roupagem dele. E aí depois de fazer esse mapa mental é que eu começo a pesquisar um pouco de referência, e aí sim é que eu vou desenhar. Isso é verdade, tipo, essa é uma coisa que eu acabei não falando também, é muito da biblioteca visual, né? Sim. Tipo, você tem uma biblioteca metafísica dentro da sua cabeça, que você vai lá, ok, será que esse daqui que eu já vi antes vai funcionar nesse caso? Não, daí você coloca pra baixo, daí você pega outro, não, será que esse daqui funciona? Não. Aí também você ajuda, tipo, que nem você falou, buscar roteiros, aprender com roteiros, que isso vai adicionando coisas mais na sua biblioteca, que você sabe, já tem, tipo, cliques rápidos pra ver se vai funcionar ou não. Viajar também, pensar também a quantidade de camadas que cada coisa que a gente quer representar tem, e a quantidade de representações visuais que as coisas têm. Porque se de repente eu peço para desenhar um personagem sorrindo, não existe só um tipo de sorriso, entendeu? Existem diversos tipos de sorriso e níveis de alegria, ou às vezes é um sorriso que nem representa alegria, é um sorriso que está disfarçando outras coisas. Então eu acho que a gente conseguir se encaixar nesse universo do personagem é importante nesse sentido. Cara, essas anotações, Dudu, que você faz, é uma coisa sua, né? Então, quando te passa um briefing, você começa a extrapolar até um pouco a ideia daquele personagem. E você repassa isso pro seu cliente, ou você sempre faz isso só pra você, pra que você desenvolva o seu personagem da sua forma? As anotações, normalmente, eu não repasso, né? A não ser que seja alguma coisa muito importante que eu precise tirar uma dúvida com um cliente. Normalmente, o que eu já passo são as primeiras pesquisas, né? Esse primeiro momento de fazer um mood board, de fazer o mapa mental, fica comigo. É a minha pesquisa, é o meu estudo. Eu acho que, de repente, você não precisa falar para o cliente, eu vou ler esse livro para resolver o seu trabalho. Você já chega e mostra o trabalho pronto, né? É que eu tinha falado lá, tipo, o cliente não precisa saber que você não sabe fazer uma coisa, ou como você vai fazer. Você quer saber, tipo, o resultado final. Na real, né? Tipo... o cliente ele só quer o resultado, ele só quer o trabalho pronto no final, e pronto. E acabou-se. Ele confia que você sabe como chegar àquele processo, ele não precisa ver todo o processo. Ele já tá supondo Cara, isso, é tão né? especial o que vocês estão dizendo aqui, porque tira um peso da gente, de todos os artistas que querem trabalhar com personagem, de que tem que saber tudo de antemão. Não Acho tem. que o que você tem que saber é saber aprender, né? E saber utilizar de ferramentas como referências, tua biblioteca mental, entre outras coisas, para daí sim você construir algo novo, né? Henrique, na real tem uma outra coisa que eu acrescentaria em cima disso aí,
que eu acho que ela é até mais libertadora também. Eu acredito que o Rafa vai concordar comigo nisso. Que você falou que as pessoas elas têm essa ideia de que a gente precisa saber tudo antes de fazer os trabalhos, né? Na real, eu acho que todos os artistas, todas as pessoas do mundo vão morrer sem saber tudo. A gente não consegue saber tudo, é impossível. E assim, eu acho que isso é extremamente libertador. Saber disso. Verdade. Porque você fica naquela busca desesperada de, puta, preciso saber tudo, eu preciso aprender isso. E se eu não aprender isso, eu não vou ser bom na minha área, eu não vou ser bom no que eu faço. Cara, não dá, ponto final. A gente vai morrer antes de saber tudo, e é isso que faz a parada ser interessante, porque vai ter coisa pra aprender até o último dia. Que lindo, Dudu. Verdade, cara. Muito bom. Vamos tentar sumarizar, então, um pouco as etapas. Vamos lá, que eu tô aqui de ouvido, né? Eu falei já, então eu preciso sair daqui entendendo o que vocês fazem, certo? Vamos lá, então. Primeiro uma fase de pesquisa, que aí entra também a parte que o Dudu falou de você fazer anotações, né? Você começar a se questionar sobre o personagem e tal. Tem essa parte de pesquisa. Depois a parte já de exploração inicial do personagem, as primeiras ideias e tal. Não necessariamente só no papel, mas aquelas explorações mentais também, tentar conciliar alguns elementos. Depois da parte de exploração, tem a parte de iteração, Rafa? Seria isso? Iteração? Esse é o meu modo, né? Não sei se o do Eduardo é parecido, mas geralmente quando que nem eu falei, eu tenho tipo algumas ideias que saem, tipo, um pouco mais, que parecem um pouco mais interessantes, eu sempre tento, tipo, fazer explorar a exploração, sabe? Tipo, essa daqui ficou legal, mas essa seria a melhor solução pra esse resultado, sabe? Tipo, eu tento... Será que se seu cabelo fosse um pouquinho diferente? Isso já tá dentro de uma mesma esfera, assim, mas procurando jeitos diferentes. É sensacional ter essa clareza da coisa. Assim, eu acho que isso é um ponto de maturidade quando a gente consegue chegar nisso, de pensar assim, puta, esse design tá foda. Caralho, eu mandei muito bem aqui, mas o que resolve o meu trabalho é esse outro aqui que não tá tão legal, mas resolve o problema que eu preciso resolver. Deixa eu só clarificar uma coisa, que você falou de iteração. E iteração é o processo de repetir uma coisa, né? Uma ou mais ação, mais de uma vez. Isso. É por você pegando aquela ideia e repetindo várias vezes, não no mesmo jeito, mas tipo, jeitos um pouquinho diferentes, pra ver qual que seria a melhor solução. Envolvendo o que você tá criando. Nossa, tipo, pra mim, eu não lembro a última vez que, geralmente, quando eu tava fazendo as coisas, eu fiz esse primeiro, mas esse primeiro tá tão bom que não precisa fazer outro. Então, hoje em dia, quando eu faço o meu primeiro é o pior. Tipo, o primeiro é o que eu tô aquecendo praticamente. O mais cru. Depois que eu coloco o primeiro no papel, que eu começo a pensar, tipo, ok, se fizer assim, já pensei nesse outro, tá muito melhor, já jogo fora o primeiro, sabe? Interessante, cara. E depois da iteração, então, assim, você sempre vai e volta com o cliente, acredito, nessas etapas. Depois da iteração já vem a finalização ou tem alguma outra etapa entre elas? Sempre fica indo e voltando, tipo, às vezes muda um pouquinho da exploração, um pouquinho, mas isso é raro, assim. Mas eu diria que a exploração é 70% do trabalho, a iteração 20% é a renderização do final, deixar tudo bonitinho, os últimos 10%. Porque você sabe, tipo, se o personagem é legal ou não, já na exploração, sabe? Se eu falar, esse daqui é um humano. Ok, ele tá vestindo roupas verdes. Mas esse é humano, ele tem uma tromba de elefante na cara. Porra, isso já dá uma ideia muito melhor, sabe? Sim. E vai ter a ver com a sua história, né? Dudu, tem alguma outra fase, assim, que você acrescenta depois da iteração? Eu não sei se eu conseguiria colocar uma ordem pro trabalho, né? Porque também varia de artista para artista, né? O Rafa comentou que ele segue essa sequência de fazer a pesquisa e depois fazer uma iteração. Eu tenho amigos que eles já começam são pessoas um pouco mais ansiosas, e eles já começam desenhando. E aí, em cima desses desenhos, eles começam a pesquisar e acrescentar elementos, e aí vão refazendo alguns desenhos. Outras pessoas já conseguem passar mais tempo na parte da pesquisa, algumas conseguem começar pela parte da pesquisa, e a pesquisa também varia, né? Por exemplo, eu gosto de fazer mapa mental. Tem gente que não curte fazer o mapa mental e acha que não é relevante. Mas eu acho que, assim, a questão é, quanto mais você consegue estruturar o seu trabalho, e aí eu acho que vai do jeito de cada artista, é melhor. Por exemplo, vai ter gente que vai gostar de fazer o mapa mental, vai ter gente que vai curtir fazer só o moodboard, vai ter gente que vai ter que sentar e assistir um filme para se encaixar emocionalmente no projeto, vai ter gente que vai usar música para isso. Para mim é sempre isso, entrar no clima do projeto, estruturar a minha pesquisa,
E aí eu passo pra parte de produção. E aí eu vou do mesmo jeito que o Rafa falou. Eu faço um sketch, faço o segundo sketch, faço o terceiro sketch, até chegar num ponto que eu considero aceitável. A gente conversou disso no meu cast também, né? Acredito que eu até que falei sim. que desenho com a caneta, que desenho várias vezes os mesmos personagens, que é justamente por desenhar com a caneta que eu me forço a fazer várias vezes. Que aí eu vou desenvolvendo os desenhos um atrás do outro nessa sequência. Eu acho que uma coisa muito legal em entender, assim, que tipo, não é necessariamente só no papel, né? Tipo, você ter ser um character designer, um concept art bom, é você ter Sim. ideias legais, não necessariamente, tipo, o estilo que você termina são só esses 10%, Puta, sabe? cara, isso é tão importante. Entender que o trabalho é feito na cabeça, não é no papel, né? Cara, tem concept artists, character designers na Pixar que eu sigo no Instagram e tal, que eles fazem uns desenhos super simples, assim, Sim. sabe? Fazem até recortes de papel pra fazer uma parada diferente mesmo, né? Pra trazer uma emoção ao invés de só, assim, exatamente o shape que vai ser pro filme, né? Porque nem todo o processo... e acredito que nem todo character designer é contratado já para definir o visual final, né? A gente tem que separar também um pouco disso, né? Porque você pode ser contratado, por exemplo, para gerar ideias para um projeto, né? E depois alguém pode pegar as suas ideias e colocar dentro da linguagem final do projeto. Às vezes o seu trabalho não é fazer o polish da coisa, né? Você tá ali para ser meio, assim, a função do cara é Blue Sky, né? É chegar e... a orientação é essa linha e essa. Você tem 2 linhas de orientação, pira aí, faz o que você quiser, daí a gente define um pouco mais. Pega outra pessoa pra definir. Você pode explicar rapidamente o que é Blue Sky, pra quem não conhece? O que eu conheço das expressões pra dentro da área de concept é o Blue Sky e o Polisher. O Blue Sky é esse cara que pega o projeto bem no começo e ele vai fazer piração total. Ele pode desenhar em qualquer estilo. Bate com a minha ideia da exploração, sabe? Tipo, você tá jogando coisas na parede, assim, Isso. sabe? Tipo, você tá vendo qual que será o melhor. Tipo, você tá explorando mesmo, é quase um bandeirante, sabe? Você tá lá desbravando, tentando achar os melhores lugares, tipo, fazendo o caminho e tudo. Blue Sky porque esse é o limpo, né? exatamente. Porque não tem nada que vai interferir nas suas ideias, né? O que a gente conhece aqui no Brasil como carta branca, né? Você tem carta branca pra criar o visual. E aí você faz o que você quiser. E aí os caras vão ver o que se aproveita daquilo. E aí daquilo eles jogam na mão de um cara que é especializado em refinar, né? Que aí eles jogam para um polisher, o cara vai refinar e definir o visual específico, juntando todas aquelas coisas que você fez. Acho que os artbooks mais antigos da Pixar representam isso muito bem. Tipo, o primeiro do Monstros S.A., o dos Incríveis, que tem uma coisa que eu achei interessante que você falou, até o uso de colagem no artbook dos Incríveis, os concepts. Sim. Aquilo não é o que fica no final, né? Aquilo é o jeito como os caras estão explorando os concepts. E dali saiu alguma coisa legal que vem alguém e refina tudo, e aí a gente tem o visual final pro filme. O Monstro S.A. é muito disso. Né? Os caras, eles piraram, tem concept com pastel, tem concept com guache, tem concept com recorte de tecido no artbook do Monstros S.A. Para os caras conseguirem... os da Disney também. Nos da Disney eu já vi vários, assim, pra criar um personagem, eles chamam artistas super diferentes, né? O Carter Goodrich, que a gente até gravou um spot sobre, né? Que tem um estilo no lápis completamente diferente dos filmes finalizados ali da Disney, mas eles chamam esses caras muito bons pra darem ideias pra um briefing específico de um personagem. Então eles pegam um briefing, por exemplo, de uma bruxa específica, com o nome e tal, e distribuem o mesmo briefing pra vários artistas. Esses artistas fazem o mesmo personagem, só que da sua forma, pra gerar ideias pra que venha um cara depois, por exemplo, sei lá, um Glen Keane da vida, pegue tudo aquilo e construa o personagem final ali, ele vai polir mesmo aquelas ideias, né? E é legal de a gente ver como é abrangente essa área, né? Na verdade, ela é gigantesca e não é só por uma coisa ou outra. Por isso que é muito importante a gente deixar claro que não é, o que a gente tá falando aqui não é regra de forma alguma. Eu só tô querendo saber a opinião do Dudu e a opinião do Rafa, com certeza do Paulo Ignis, que é um character também muito legal, faz diferente, né? Os outros artistas brasileiros, gringos, cada um tem o seu jeito, né? Mas é só pra gente ter visões diferentes mesmo. É um assunto bem complexo, tipo, as minhas respostas aqui são bem filosóficas, assim, porque é um assunto complexo, assim. É você tentando fazer uma coisa, regras pra uma coisa que não existe regras. Esse é a coisa do One Piece, você pode fazer o que você quiser. Essa é a questão. E, tipo, É que minha cabeça funciona assim. Não tô explicando você, mas, tipo, é difícil de você... Como você fazer, de aprender ao que você quiser fazer, sabe? Tipo, você faz o que quer, sabe? Tipo, no momento que tá bom aquilo lá,
é o que você tá provando. Tipo, qualquer concept bom vai fazer sucesso. Não existe uma fórmula certinha. Se tá bom, tá bom. Uhum. Mas de qualquer forma também é um ótimo start para quem tem interesse nessa área, assim, para conhecer um pouquinho, né, da linguagem e dos processos também. Eu tenho um último assunto, assim, que eu gostaria de abordar aqui com vocês, gente, que seria um pouco do line-up, né? Então, numa produção a gente tem, vocês, né, tem que colocar os personagens meio que lado a lado e eles têm que ter uma certa coerência. Então, a minha pergunta é mais ou menos assim: como que você pensa o design de um personagem principal e de um coadjuvante? Vocês pensam isso diferente? Normalmente eu passo os personagens isolados, né? Faço um personagem, depois outro. E aí, por exemplo, se eu vou fazer um line-up com 8 personagens, eu faço um personagem e eu desenvolvo ele durante um tempo. E aí eu passo para um segundo personagem e depois para um terceiro, e aí eu começo a tentar comparar as coisas que estão iguais nesses personagens. Quando eu fiz um primeiro, eu estabeleci uma linha visual e eu tento seguir essa linha para o segundo, para o terceiro e por aí em diante. Mas chega num ponto onde algumas coisas elas começam a sair do meu controle. Um personagem vai ter pernas mais curtas do que outro, e um outro personagem vai ter braços maiores, e aí, quando eu coloco todos esses personagens ao lado, às vezes eu consigo ver uma linguagem que passa por todos. Todos esses personagens têm uma estrutura onde, por exemplo, o design deles, o pescoço é visível em todos, não é só aquela coisa de junção da cabeça direto com o corpo, mas tem um pescoço. As mãos, elas todas têm 5 dedos, ou têm 4 dedos. Essas coisas eu acho que às vezes elas não... Eu não sei se eu estou sendo muito abstrato, mas esses pontos às vezes não podem ser definidos logo no começo. Eu preciso fazer vários personagens para alinhar esses personagens e aí resolver problemas de coisas que não ficaram muito coerentes entre um e outro. Porque às vezes um tem um pezinho muito pequenininho e o pé é só uma forma abstrata, é só um shapezinho que simboliza um pé. O outro já tem o pé mais estruturado, com um pouco de volume. Esses dois talvez não casem no mesmo universo. E aí eu preciso colocar um do lado do outro pra ver qual linguagem vai ficar melhor pra... É o contexto, né? O contexto das coisas. Às vezes o contexto de um personagem em uma atmosfera, ele seria o protagonista, mas em outra atmosfera seria um coadjuvante. Tipo, se você tem um personagem que tem muito detalhe, se você colocar num ambiente onde que todo mundo tem muito detalhe, ele vai ser só mais alguém. Isso. Mas se ele for um personagem com muito detalhe, onde o mundo é vazio, ele vai chamar muita atenção. Sim. E essa questão do coadjuvante e do personagem principal, vocês pensam eles da mesma forma ou o que de diferente vocês tentam colocar entre eles? É meio que, tipo, você se segurando, assim, pelo menos pra mim, assim. Se você tá fazendo um personagem muito interessante, eu sempre tento pensar nas coisas mais malucas, sabe? Tipo, mais fora da caixinha possível. E se for um coadjuvante, pra mim, eu tento pensar algo mais genérico, que nem aquele que eu tava falando antes, você fazer um fade de propósito, é quase nesse esquema, assim. Você pra pensar... não tipo, ser tão especial. Exato, pra você, tipo... às vezes, a maioria das vezes que eu tento fazer, tipo, review de coisas das pessoas, eu tento não utilizar a palavra isso está errado, porque a maioria das coisas não estão erradas, elas estão fora do contexto. Porque se aquele personagem ou ilustração tiver um contexto certo, funciona. Mas a maioria do tempo, tipo, ela tá fora de um contexto, sabe? E você fazer um coadjuvante super legal e tentar fazer um personagem principal que ele seja, tipo, neutro, não vai funcionar. Ou, a não ser que você faça todos os personagens ultramente, todos, tipo, malucos, e aí tem uma pessoa normal, esse vai ser o especial, sabe? Sim, é interessante, né? Porque aí até tem vários desenhos animados que fazem isso mesmo, né? O personagem principal, ele é o mais simples porque ele tá deslocado daquele universo malucão, né, e tal. Cara, que importante você falar isso, cara. Dessa questão de nada está errado, porém fora de contexto, né? É que nem você fazer um personagem pro League of Legends com a cabeça da Peppa Pig e falar que isso tá errado. Não, só tá fora de contexto, né? Sim. Cara, no League of Legends pode até dar certo, né? Mas aí se você colocar o Peppa Pega... Peppa Pega. A Peppa Pig não tá errada. Não tá errada. Ela tá no contexto dela. Ela funciona muito bem como conjunto. Né? Ela no universo dela funciona, só que ela tá colocando num outro universo. Exatamente. Então muito legal você falar isso. Gostei. Dudu, tem algo pra acrescentar, mano? Eu acho que isso também depende um pouco da história, né? Normalmente isso que o Rafa falou é o que acaba acontecendo, o que a gente faz, né? A não ser que a história peça que o personagem coadjuvante ele seja mais interessante, porque existe uma virada de
de roteiro lá na frente, alguma coisa, né? Uhum. Eu acho que seria só isso, né? Também depende de como o roteiro pede que os personagens eles evoluam na história. De repente existe um tipo de ponto na história onde aquele personagem ele vai adquirir algum tipo de protagonismo, ou ele vai ter alguma relevância muito grande em algum ponto. Talvez ele não possa ser tão simples, né? Tipo, a própria a transformação de alguma coisa, isso é um plot, tipo, isso é um modo de você fazer um personagem interessante, porque o que não é mais prazeroso de ver uma coisa que era, tipo, sei lá, era uma coisa fraca e se transformar numa coisa, tipo, complexa, sabe? Sim. Isso é uma coisa que, tipo, como você visualizando isso é uma coisa legal. Legal, gente. Eu tinha dito que seria a última coisa, mas eu menti, tá? Então eu tenho mais uma pergunta pra vocês. Olha aí. Desculpa. Tem tanta coisa pra falar. Eu queria que o Rafa comentasse um pouquinho sobre aquele flavor dos personagens que ele sempre fala. Mas, enfim, eu queria... A última pergunta mesmo, eu acho que vai ficar pra, assim, beleza. Agora eu aprendi a fazer meus personagens, eu já consigo contar as minhas histórias baseadas nos meus personagens. Eu quero montar... Já pode fazer mascote de pizza. Quero um portfólio, tem um caiolo ali, eu quero montar um portfólio. O que vocês acreditam, cada um, assim, na sua área, que as empresas procuram nesses portfólios? Acho que essa parte de exploração, mais do que tudo. Tipo, você mostrar que você tem o alcance muito grande de tentar solucionar esse problema. Acho que um bom título para character design ou concept arts é solucionador de problemas. Nem consigo falar. Solucionador de problemas. Isso mesmo. Que você tá mostrando que você consegue fazer várias coisas. Se você chegar, tipo, com um personagem só, isso não é interessante. Isso, tipo, você mostra que você não tá seguro de mostrar outras coisas, sabe? Quando eu vejo, tipo, em portfólios, eu mal vejo, tipo, a peça final. Eu já vou direto pra parte onde ele pensou das várias formas pra solucionar aquilo lá. Sim. Eu acho que a maioria das pessoas que quer entrar no mercado de character design, elas estão muito preocupadas com mostrar um desenho bonito, muito renderizado, mas não se preocupam tanto com a ideia, né, cara? Com a representação da ideia, em como resolver problemas, em como apresentar, de repente, soluções inesperadas para uma coisa que é corriqueira, que é do dia a dia. Né, que eu acho que é isso que conta demais, como você falou, né? A versatilidade de mostrar soluções diferentes, de ser capaz de colocar ideias no papel. Não é só o render bonitinho do personagem, né? Essa seria uma parte fácil, assim, que, tipo, render é a parte mais técnica que tem, mas é a coisa mais fácil que você consegue, que, tipo, chega até a ter um limite, tipo, um teto pra ele, assim, enquanto a parte de ideia, mano, você pode fazer o que você quiser. Essa parte é legal. Uma frase que assim, eu sempre tento lembrar em qualquer trabalho meu. Eu não posso descrever um trabalho meu como bonitinho, mas ordinário. mas é sério, eu penso nisso de vez em quando, sabe? Eu olho pra alguns trabalhos meus e eu penso, não, eu jamais quero ouvir isso de um trabalho meu. É bonitinho, porém ordinário. Tipo, eu já vi isso antes, né? Isso é uma coisa muito ruim de se ouvir. Eu acho que também tem a coisa de que você quer que as pessoas olhem pro teu trabalho, você quer que elas parem um tempo ali na frente e elas fiquem olhando, e você quer que elas façam isso com a técnica também, de ficar olhando assim, puta, tá animal, tá bem feito pra caralho, mas você quer que elas parem um tempo ali e fiquem analisando como você conseguiu chegar naquele resultado, o que é que tá por trás daquilo. É só uma forma geométrica simples no personagem? Não. Como é que é a harmonia das partes do personagem? Como que ele conseguiu fazer essa composição para uma cena? Como é que ele conseguiu desenvolver essa ideia? Como que ele chegou na junção do elemento A mais o elemento B? O que está por trás do desenho bonito. Você quer que as pessoas se encantem com o desenho bonito, mas quer que elas se encantem muito mais com o que está por trás, né? Para mim é sempre isso. Eu tenho muito essa vontade de fazer as pessoas se encantarem com o desenho e de ficarem paradas olhando pro desenho e... Puta, como é que esse cara fez isso, sabe? Fantástico. É uma coisa que você... Sim. Isso essa habilidade. É trabalho, né, cara? Assim, acho que outra coisa importante também, não pode ter preguiça, né, cara? Vai desenhar pra caramba, né, Dudu? Puta, desenhar pra caralho, cara. É isso que o Rafa falou, cara. A gente faz um, aí em cima desse primeiro, não fica satisfeito, faz outro, faz o terceiro, faz o quarto, faz o quinto, faz o décimo. Preciosismo também, né, aparentemente. Né? Não pode. Mas eu gostei tanto desse desenho, não quero jogar fora. Então, essa questão, ele já tá pronto. Então faz outro. Se aquele segundo não dá certo, você volta pro primeiro. Essa é a graça.
Prova que o primeiro é o melhor, né? Sim, uhum. Cara, Prova. e na real você nunca joga fora, né? No máximo você põe ele pro lado e... Você continua, validou, né? você validou a sua ideia, você tentou mais e, tipo, aqueles outros não ficaram tão bons quanto o primeiro. Ok, esse daqui então tá realmente funcionando. Isso é ciência, meus amigos. Isso é ciência. Também científico, é isso aí mesmo. Processo científico. E outra, nenhum desenho é jogado fora. Você pode jogar ele no lixo, mas ele sempre vai estar na tua cabeça. O aprendizado que você teve com ele vai ficar sempre contigo. É, cara, e você pode postar depois o processo, fazer um projetão bonito, assim, sabe? Legal. Antes de encerrar, eu queria só recomendar, gente, o spot que eu gravei com o Dudu. Não. O spot que eu gravei com o Dudu sobre o Carter Goodrich, que foi uma análise, assim, da parte de character design dele, é muito interessante. O que eu gravei com o Catan também, né, sobre Cory Lofitz, que foi sensacional. A gente fala muito sobre alguns assuntos que a gente abordou aqui, tá? É isso aí, gente. Obrigado, muito obrigado, assim, por vocês toparem, assim, cederem um tempinho da vida de vocês pra falarem, principalmente com essa galera que tá querendo aprender, né, mais sobre character e tal. Achei que foi muito produtivo, tem muita coisa pra falar ainda sobre o assunto, mas eu acho que já foi muito legal. Acho que vale uma parte 2, assim, eu não sei o que o pessoal acha. Olha aí. Daqui 2 anos. Daqui 2 anos, Dudu tem um tempinho pra gente. Tá? Da galera. Porra, por que agora a culpa é minha? Me chamaram Já era, Dudu. Um dia desse. Atenção, seus papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. Recadinhos, Marco. E antes da gente começar, me conta mais dessa história de você tá caminhando. Caminhando, cara. Agora, na verdade, eu não tô nem com meta de emagrecer. Eu tô com meta só de não ficar... De não morrer. De não morrer, cara. Porque ficar o dia inteiro sentado aqui trabalhando é complicado. Precisa movimentar o corpo, cara. Não tem jeito, não. Eu tenho medo disso cobrar lá na frente, sabe? Então, bate um negócio assim, não, vamos lá. Caminhar pelo menos 1 horinha por dia. É um pouco... Nem tanto assim também. Todo dia quando eu acordo eu faço alongamento por causa da minha osteocordose nas costas. Osteocordose. Ei, se tivesse um tite aí, virava uma doença de velho, né? Como é que é? Osteocordite. Corditite. Não, infelizmente não. Mas vamos lá então. A primeira pergunta de Benedito Bandeira. Eu estudo animação e teatro e queria saber, o que vocês acham sobre acting, sendo em ilustrações, quadrinhos ou animações? Acho que é uma das coisas mais importantes e vejo muitas pessoas que simplesmente ignoram. Um beijo no coração de vocês, Benedito, que pergunta maravilhosa. Que bom que você está falando sobre isso. Não tem como desvincular contar histórias com acting. Acting é a ação, não é? É tudo que o personagem está falando através do gesto, da pose, da ação. Então é muito importante isso. Eu, inclusive, deixo aqui a recomendação do livro do Ed Hooks, chamado Acting for Animators. Eu, felizmente, conheci. O Ed Hooks é um senhorzinho super fofo. Ele dá palestra, assim, na DreamWorks, em vários lugares. E ele é um ator de teatro que ele ensina animadores. E ele tem um livro sobre isso. Eu conheci ele pessoalmente alguns anos atrás e foi uma experiência maravilhosa. Caraca, esse professor, Rick, é daquele vídeo clássico no YouTube de você interpretando lá, improvisando e tal, é isso? É, Marco. É mesmo? Sim, era naquele workshop, exatamente, quando tava... Cara, aquele vídeo é sensacional. O Rick dando um show ali nos gringos, cara, de atuação. Maravilhoso. Mostrando o que é o Brasil para aqueles gringos. Sensacional, cara. Foi legal demais. Então, sim, eu acredito que se você... Acima de tudo, você precisa ser um bom ator quando você tá fazendo personagens, né? Bom ator no sentido de entender. Você não precisa ser um bom ator, literalmente. Você precisa entender um ator. Precisa entender emoções e como transpor elas. Se você pega as animações antigas, da época do Mickey e Pato Donald, das animações, você pode ver que os caras eles utilizavam um espelho para fazer as expressões e desenhar, né? Tudo meio que baseado em vida real. E você tá desenhando a tua vida, então eu acho que é importantíssimo, tanto para ilustração, quadrinho ou animação, entender de acting, principalmente como as coisas acontecem, né? Então eu aconselho o curso de teatro para qualquer pessoa. Eu nunca fiz um curso muito longo, eu cheguei a fazer algumas aulas de teatro, mas às vezes é uma coisa meio nata sua, né? E eu acho que é importante desenvolver isso com certeza. Cara, o curso do Daniel Arriaga, que eu não me canso de falar também. No Schoolism, né? No Schoolism, exatamente. Só um exemplo interessante, porque naquele curso ele fala muito mais sobre acting e sobre atores e como você captar essas essências, né, que ajudem a narrar a sua história. Fala muito mais disso do que literalmente de desenho, sabe? É interessante isso. Ah, muito bom. Ótima dica também.
E com certeza esse episódio ajudou muito a galera, né, cara, sobre pensar personagens. Ah, sem dúvidas. Então vamos para a pergunta da Nara Miranda. Como evitar as repetições confortáveis? Olha que pergunta... Essa pergunta é maravilhosa também. Curta. O pessoal tá caprichando, hein? Pergunta curta, mas ela é um soco, né, cara? Muito boa pergunta, gente. Ó, vocês estão de parabéns. Com certeza, com certeza. A minha visão sobre isso é que, de fato, a gente precisa tomar muito cuidado para não só fazer o que a gente já aprendeu. Porque a qualquer momento isso vai te podar. Um exemplo é, vamos supor uma criança, ok? Ou um adolescente. Vamos pegar um adolescente que adora Dragon Ball e fica desenhando Goku. E ele aprende a desenhar o Goku Vegeta de frente, ele adora aquilo. Ele só fica repetindo aquilo. E ele não tem que experimentar mais nada, né? Ele vai fazer muito bem só aquilo. E isso é um problema, porque você não atualiza a tua biblioteca mental de possibilidades. Então você, de fato, fazer coisas com diversidade, realmente, assim, deixar sua cabeça explodir em cores e fazer coisas totalmente fora da caixa é muito importante. E uma coisa que pode te atrapalhar nesse caminho é o medo de fazer alguma coisa feia. É o medo de fazer alguma coisa, entre aspas, pior do que você já está fazendo. E esse medo, ele é comum e tá tudo bem. Você pode ir com ele também, não tem problema. Só que vá, né? Recentemente eu até tava pensando sobre isso. Por que um character designer, e eu já vi pessoas fazendo isso, não pegam objetos e tentam imaginar como que esse objeto seria um personagem. Então vamos lá, vamos pegar um vaso. Como que esse vaso seria se ele fosse um personagem? Aí você pega um carro. Como que esse carro seria se ele fosse um ser humano? E você começa a te estimular a fazer coisas muito diferentes. Não existem limites, os limites são você que coloca pra você mesmo. E eu acho importante, muito importante, evitar essas repetições confortáveis, buscando esses novos elementos, como eu tô dizendo. De certa maneira, Marquinhos, não sei se você concorda, é como se a gente voltasse a ser criança, onde a gente não tinha medo de fazer alguma coisa errada ou de fazer alguma coisa inapropriada. Sim, concordo 100%. Acho que a melhor característica para um artista é a curiosidade, né? E não só a curiosidade de... sei lá, aquele clássico que a gente tá acostumado, né? De, como é que será que isso aqui funciona também? Que também é muito legal, mas a curiosidade de tentar coisas, né, diferentes e arriscar, né? Além disso, você mergulhar em referências que não fazem parte do seu dia a dia, pode te ajudar bastante a você tirar a sua mentalidade da sua bolha, assim, sabe? Estourar essa bolinha que a gente vive e buscar coisas diferentes. Então, eu acho que isso tem um pouco a ver com essa questão da repetição. Repetições confortáveis não é nem só, por exemplo, como executar um personagem, mas são os temas dos seus desenhos, né? Ah, com certeza. O tipo de desenho que você vai fazer também, se você, por exemplo, só faz mangá, por que você não tenta fazer uma coisa diferente, buscar outras referências para acrescentar no seu mangá? Não é só deixar de lado aquilo que você gosta, mas sim acrescentar aquilo que você gosta de fazer, né? Isso é muito rico, né, cara? Com certeza. Concordo plenamente. Perguntinhas de Cristina. Olá, capitães. Vocês são demais. Obrigado, Cris. Queria pedir dicas sobre a parte jurídica burocrática do nosso trabalho, coisas como CNPJ, emissão de notas para empresas, se precisa disso para trabalhar para grandes empresas estrangeiras e etc. Obrigada. Cris, muito bacana a tua pergunta. A gente tem um curso chamado A Saga do Artista Livre, que inclusive a gente fala muito sobre essa parte burocrática e eu acho que ia te ajudar bastante. Tudo que você falou a gente aborda ali. Eu acho importante você ser profissional, sim. Existem os dois casos. Existe o caso em que você pode ser uma pessoa jurídica, se você está prestando o serviço como um terceiro para a empresa, e tem um caso que você pode se manter como uma pessoa física, caso a empresa te contrate e você receba como PF, pessoa física, não é? Então, cada caso é um caso. É muito importante que você faça as coisas da maneira correta e pague seus impostos da maneira correta. Então, caso você tenha interesse em saber mais, eu acho que talvez o pessoal do Sebrae possa te ajudar também. E eu acho importante você se atentar a isso, como você já está fazendo. Que bom que você já está fazendo isso. Mas aqui no Iconic, a gente também pode te ajudar da maneira que a gente conseguir, não é? É uma coisa importante de falar que cada cidade funciona de uma maneira diferente para abertura de empresa, para emissão de nota, então eu não posso te falar exatamente como funciona, tá bom? É importante que você fale com a tua prefeitura e vá buscando nesse sentido, tá bom? Procure um contador também, ele pode te ajudar bastante nesse sentido de te guiar da melhor forma, né? Uhum. Respondendo a pergunta se precisa disso para trabalhar para grandes empresas estrangeiras, depende da forma que você for trabalhar, porque se você trabalhar de forma freelancer, eles geralmente não pedem empresa, tá? Mas se você for contratado por uma empresa grande estrangeira, eles
tem de diversas formas também, mas geralmente o que acontece é que eles contratam alguma empresa brasileira para intermediar esse contrato e você é contratado por essa empresa brasileira para depois, sabe, a empresa grande, gringa, CLT, né? contrata uma empresa brasileira que vai te contratar e você vira CLT, exatamente, cara. Eu conheço, eu tenho amigos que já trabalharam dessa forma, assim, funciona super bem, sabe? Muito bem, muito bem. Bom, acho que são essas 3 perguntas por hoje. A gente queria agradecer ao senhor Overdose de Amendoim pela mensagem. Daniel Franco, Fábio, Júlia Barreto, Chico, Felipe Leão, gente, muito obrigado pela mensagem de vocês, a gente lê todas. Se você quiser deixar o seu recadinho, não esqueça, aqui na descrição você tem o link para deixar o recadinho, a gente lê todos mesmos, tá? E a gente seleciona alguns para comentar e falar um pouquinho nos recadinhos da garrafa. Exatamente, certo? Sugestões anotadas, muito obrigado, Overdose de Amendoim e tal. Mas, gente, por favor, olha que legal que foi essa leitura de comentários com perguntas diferentes, né? Assim, e super interessantes. A gente falou sobre temas bacanas que a gente não falou anteriormente, né? Então mandem perguntas legais, assim, sabe? Curiosidades que vocês têm e tal. Vamos rechear essa sessão de leitura de comentários aqui com perguntas interessantes e diferentes, por favor. Porque eu não aguento mais falar, cara. Como eu faço pra começar desenho? Meu Deus do céu. Muito bom. Mas, Michael, como faz pra começar a desenhar? Ah, cara, então, tem bit.ly. Ai, meu Deus do céu. Gente, ó, se você esqueceu de dar aquele seu joinha e de se inscrever no nosso canal do YouTube, gente, se inscrevam, porque vocês... Como é que fala? Mal pode por esperar. Olha... Mal pode por esperar. Ei, tá bom, não, tá bom. Tá vindo conteúdo muito legal. Eu garanto pra vocês. Então se inscrevam no nosso canal do YouTube. Se você ouve só pelo feed, gente, vai lá no YouTube e se inscreve lá, que vai vir coisas muito legais e diferentes por aí. Fechou? Nice. Dá spoiler, cara. Tô nem aí. Bom, é isso. Fica uma mensagenzinha pra acalentar o coração de vocês. Beijinhos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Bom dia, queridos marujos e marujas. Eu cheguei à conclusão de que a gente vê a vida através da perspectiva das lentes dos nossos óculos. E mesmo que você não tenha miopia ou nem sequer tenha usado um óculos na vida, tá? Eu tô falando de óculos figurativos aqui. Tive que explicar 2 vezes por uma Siri, então só quis garantir que a ideia tá clara. Se as lentes do seu óculos forem amarelas, com que cor você vai enxergar as árvores, o céu e tudo mais? Provavelmente tudo amarelado, né? Pode ser que você esteja usando lentes de pessimismo e tudo pareça estar melancólico, negativo. Ou você pode estar usando lentes de oportunidades e encontrar ideias fantásticas até um tijolo solto na sarjeta. Por isso, se programe para ver aquilo que te faz bem. Você é quem escolhe a lente dos seus óculos. E aí, vamos trocar de lente? Tenha um ótimo dia. Não esqueça de checar se as mesas estão do avesso e continue a viagem.